Olá, e aí, como é que foi de ressaca? Essa ressaca de sexta-feira para cá, né? Sabe, com certa idade a gente aprende a ter prudência. Sabe aquele copo assim com água turva que a gente fica esperando que sedimente, que decante, né? Para poder ter mais transparência? Ou aquela poeira que está no ar, aquele ar coberto de poeira que a gente tem que esperar que a poeira baixe para ver mais longe, para ver com mais detalhes? Pois é, hoje dá para a gente conversar um pouquinho. Eu cheguei a fazer um roteiro aqui para não para ter uma ordem de conversa com você, né? E se você ainda não estiver inscrito, junte-se a nós, vamos dobrar a meta, vamos chegar a 2 milhões agora. E não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, vamos começar de sexta de manhã, né? Quando eu recebi a informação de que Sérgio Moro havia convocado a imprensa para uma reunião, né, no Ministério da Justiça às 11 horas e que havia saído no Diário Oficial a demissão do Valeixo, a pedido, né, eu disse, puxa, ele vai anunciar um novo diretor da Polícia Federal, né, que ele vai anunciar um nome de comum acordo com o presidente, né, ou o nome do presidente, ou o nome dele, que um ou outro concordaram, né. Mas não foi. Dentro do prédio do Ministério da Justiça, no salão de conferências, o ministro da Justiça passa a fazer acusações contra o presidente da República, seu chefe, dentro do Ministério da Justiça. Ficou estranho, né? Mas aí ele leu, eu fiz um resuminho aqui, vocês já sabem de tudo, mas eu fiz um resuminho aqui, né? Que ele sai porque o presidente exonerou Valeixo, não cumprindo uma carta branca que havia dado, sem dar causa, né? Que queria alguém que pudesse passar para ele informações por telefone, que isso atenta contra a impessoalidade, está lá no artigo 37 da Constituição, que o serviço público tem que ter impessoalidade, que isso politiza a polícia, que é uma polícia de Estado, não é de governo, né, a serviço da lei, né, que o presidente estava propondo relações impróprias, né, e que Valeixo não pediu exoneração, que ele não foi consultado, né, e que o presidente está mostrando, então, que não o quer mais no ministério, por isso ele saía. Bom, aí foi um horror, né? Todo mundo se olhando, puxa, e agora perdeu? Eu mesmo postei no Twitter, né, que o governo perdia um juiz, um ministro, símbolo, né, que foi símbolo do combate à corrupção e continuava sendo esse símbolo, né? Mas não entrei no mérito, né? Na minha idade, a gente espera, né? Embora Fernando Henrique tenha mais idade que eu, parece que ele não esperou. Ele imediatamente já pediu que Bolsonaro renunciasse para poupar o ônus de um processo de impeachment. Foi apressado. Fernando Henrique é apressado mesmo. Lembram quando ele sentou na cadeira de prefeito lá de São Paulo e depois perdeu a eleição para o Jânio Quadros, e o Jânio Quadros desinfetou a cadeira? Pois é. Bom, mas tudo bem. E o procurador-geral, Aras, imediatamente fez uma petição para o Supremo para instaurar inquérito, sem ouvir o contraponto, né? Sem ouvir a outra parte. E a outra parte tinha marcado para as 17 horas uma fala, né? Bom, mas foi aquela coisa, cheio de gente aí, e agora? Quantas acusações e tal. Bom, aí vem 17 horas, entra o Bolsonaro. Durante 17 minutos ele ficou falando coisas que eu já sabia que não me interessavam, né? Aquelas coisas menores, mas ele estava falando para o eleitorado dele. Depois começa a responder Moro mais diretamente. Aí ele disse, né, que o Valeixo, numa videoconferência, avisou os 27 superintendentes que ia cair fora, né? Que ele já tinha conversado com o Moro, tinha recém conversado com o Moro, que era a hora, então, de tirar Valeixo, né? E discutiram nomes. O Moro, então, tem que ser um meu nome. Aí o presidente disse, por que não o meu? Eu que sou chefe, né?
Ou por que não o nome de nós dois? Ou por que não a gente sortear nome? Né? Que precisava de alguém para dar informações de inteligência. Né? Óbvio que se tem a ABIN, se tem Forças Armadas, se tem serviço de inteligência, é para dar informação para o presidente, para administrar o país, né? Para não ser pego desprevenido. Né? A Polícia Federal não tem condições de dar informações de investigações para o presidente da República, porque ela é controlada pelo Ministério Público, pela Justiça, só abre inquérito, faz investigação a pedido da Justiça. Né? Então, nem existe isso. E o chefe e o superintendente são administradores, não são investigadores. Bom, isso é outra coisa. Aí ele disse, eu quero alguém com quem eu possa conversar. Nunca pedi para blindar minha família. Né? E a propósito daquela fala de que o presidente não queria mais ele e tal, o presidente diz, olha, realmente, na última reunião ministerial, chamei a atenção dele, que ele estava calado diante de pôr algemas naquela senhora lá em Araraquara, na praça, de pôr algemas, de prender mulheres e crianças na praia no Rio de Janeiro, de botar algema naquele comerciante lá de Teresina, né? E o ministro da Justiça e Segurança Pública não se manifestava, ele disse que Moro ficou calado. Bom, e contou que havia consultado Valeixo, havia falado com ele na noite de véspera e dito, posso botar aí que você pediu exoneração? Pode. E aí botou. Não teve assinatura de Moro nesse... Nem precisa estar lá a lei dizendo que é de exclusiva alçada do presidente da República, mas normalmente, né, assina o ministro, né, que é o superior direto da pessoa que está sendo mandada embora. Né? Assim como também não é costume o ministro convocar a imprensa no seu próprio ministério para pedir demissão. Em geral, ele vai ao presidente, pede demissão e na saída diz, olha, eu pedi demissão. Né? Mais ou menos isso. E o presidente ainda contou que Moro teria dito, mantém Valeixo até novembro para depois me nomear lá para o Supremo. Bom, aí o procurador Aras, antes mesmo do presidente falar, já tinha encaminhado todas as declarações do Moro para o Supremo pedindo a abertura de uma investigação, né, para saber se houve crime por parte do presidente e por parte de Moro. Por parte de Moro seria denunciação caluniosa. Por parte do presidente seria advocacia administrativa, coação no curso de processo, falsidade ideológica, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada. Né? Foi feita com tanta pressa que eu anotei aqui, né? Olha só a frase, viu que não revisou, né? A dimensão dos episódios narrados, especialmente os trechos destacados, revela a declaração de ministro de Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos. E por aí vai. Bom, inclusive foi com tanta pressa que falou em obstrução de justiça, artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 12.850. Na verdade, artigo 2º, parágrafo 1º, é o contrário. Mas, enfim, mandou lá para o Supremo. Nessa segunda-feira, Celso de Mello vai ter que dizer se aceita ou não aceita. Lá no Supremo, a gente sabe que Gilmar, Toffoli, Lewandowski estão esperando para dar troco em Moro. Né? Pode sair pela culatra, ou talvez tenha sido essa a intenção de Aras, deixou lá o denunciação caluniosa ali de lado. Vai ter que comprovar. Bom, mas aí à noite aparece no noticiário 2 prints. Aí é que mudou. Olha, Sérgio Moro, só tenho elogios, o trabalho dele na Lava Jato, a coragem dele, o patriotismo dele, mas esses 2 prints, aí pega. Aí pega. Eu fui ao casamento da Carla Zambelli e o ministro estava lá, o ministro Moro, como padrinho. Foi uma cerimônia bonita. Aí a Carla Zambelli manda lá um recado para ele, puxa, aceita o Alexandre Remagem como substituto do Valeixo, que eu prometo te ajudar a fazer força para você ser nomeado para o Supremo. Aí ele responde, não estou à venda.
né? E publica a conversa com sua afilhada de casamento. Publica. Né? E publica também conversas com o chefe dele, com o presidente da República. O presidente diz, olha aí, a Polícia Federal está na cola de 10 ou 12 bolsonaristas, deputados, né? Aquela história de passeata, de quem incentivou passeata e tal, passeata pedindo fechamento do Supremo, fechamento do Congresso, né? Que isso já se pediu no tempo de Lula, no tempo de Dilma, no tempo de Fernando Henrique, no tempo de todo mundo. Enquanto não se fizer um ato, isso não é o crime, né? É direito de opinião, direito de manifestação, mas aí é outra coisa. Mas publicou também. Publicou a conversa com o presidente. Imagina, você sai de uma empresa e fica publicando as suas conversas com o seu gerente, com o dono da empresa. Aí não pegou bem. Aí ficou feio. Eu lembro quando eu fui diretor social da União Cachoeirense de Estudantes, eu fiz uma carta pedindo demissão para arrombar todo mundo, convocaram uma assembleia e o presidente, porque eu discordava da marcação de uma reunião dançante num determinado clube, o presidente marcou no outro, o presidente me deu uma lição, eu saí arrasado, né? Porque eu estava querendo aparecer, só que eu tinha 15 aninhos. Com 15 anos a gente faz essas coisas. Bom, e aí, impeachment. Né? Gente, impeachment sempre tem que ter povo, a favor ou contra. Tem que ter povo para decidir. Você vê que Jango foi derrubado, mas primeiro veio o povo para derrubar João Goulart, povo na rua. O Jânio Quadros, quando renunciou, esperando que o povo viesse, o povo não veio, e a renúncia pegou. O Collor chamou o povo de verde e amarelo, o povo veio de luto, e ele caiu. A Dilma, a mesma coisa. O povo foi para a rua e a Dilma caiu. O povo que foi para a rua não foi suficiente nem para tirar Fernando Henrique, nem para tirar Lula, em épocas, embora gritassem fora FHC, fora Lula. Então tem que ter povo. E hoje teve povo na esplanada, encheram a esplanada, né, de buzinaço, de carro, para mostrar para o Congresso, para o Supremo, olha, a gente está aqui. Bom, quanto à esquerda, o que a esquerda vai fazer? Né? A esquerda está enfraquecida, muito enfraquecida depois da Lava Jato. Né? E a esquerda está num beco sem saída. Ou diz que Moro é perfeito, portanto, é perfeito esse juiz que condenou o Lula e os tesoureiros do PT, né? Ou diz que ótimo, vi Mourão. Né? Então, a esquerda também não tem muito para onde ir. Né? O Centrão está feliz com a saída de Moro, porque o Centrão não gostava de Moro, tanto que desfigurou o pacote anticrime. Né? E tem conversado com... Aí, na última semana, foi uma conversalhada de Centrão com o presidente. Né? Rodrigo Maia tampouco gosta de Moro. Né? E Rodrigo Maia, se Celso de Mello tocar para frente, Rodrigo Maia, e tem lá um pedido também, que o Rodrigo Maia tem que examinar os pedidos de impeachment, né? A coisa está meio parada por lá. Bom, e para terminar, o tempo já está muito longo, saiu a nomeação do novo chefe da Polícia Federal, que é o Alexandre Ramagan. Ele foi chefe de segurança, foi da segurança do presidente Bolsonaro. Né? E o Jorge Oliveira, que também trabalha lá no Palácio do Planalto, ultimamente era ministro secretário-geral. O Jorge Oliveira é o novo ministro da Justiça. Aí, como quase não tem mais oposição, quem faz oposição é a mídia. Só que a mídia talvez seja de gente muito jovem, né? Meio pueril, assim, meio ingênua. Sabe o que estão criticando o presidente? Que ele nomeou gente da confiança dele. Aí não dá, né? Então, nomeou gente próxima a ele. Queriam que nomeasse quem? Alguém que não fosse da confiança dele? Alguém que fosse distante? Né? Nomeou gente em quem ele confia. Óbvio, claro, inclusive depois dessa que aconteceu, né? Ele já tinha tomado uma facada pela frente lá do Adélio, né? Então, é isso que temos até agora, né? Desculpem a demora em me manifestar, mas é bom que a gente deixe cair o sedimento, a poeira, né? Agora que já temos os substitutos,
e vamos ver o que acontece nessa segunda-feira, lá com o Celso de Mello, com os políticos, né, à disposição. Tá bom? Até amanhã. De Brasília, Alexandre Garcia.